Então, quando nós falamos das disciplinas espirituais, vale lembrar que toda a nossa prática de vida cristã, ou tudo aquilo que a Bíblia nos ensina em relação à nossa vida com Deus, ela vai ser mediada, a nossa prática vai ser mediada por pelo menos 3 esferas. Primeiro, tem uma questão que tem a ver com o nosso temperamento e com os nossos dons naturais. Então nós vimos algumas disciplinas como o estudo, a oração, a solitude, né, o recolhimento, de estar quietinho. Então Deus nos construiu de uma maneira particular. Cada um de nós tem as suas particularidades, as suas potencialidades e os seus defeitos. Nós somos essa amálgama, né, de gente que foi feita à imagem e semelhança de Deus, mas de gente que veio da descendência de Adão, portanto, fruto também da queda. Então, há em nós o sopro de Deus, o espelho de Deus e partes do caráter de Deus. Assim como também há em nós os defeitos que vieram a partir do pecado. Então, cada um de nós tem as suas características. E dentro das nossas características, nós temos coisas que facilitam algumas das disciplinas espirituais para nós. Eu disse, tem algumas pessoas que elas são naturalmente mais calminhas, mais quietas, outras são muito, né, enérgicas, efusivas. O Espírito de Deus agindo em nós de maneira completa e o fruto do Espírito crescendo de maneira correta em nós, vai nos levar ao equilíbrio, né, de não ser nem muito para trás, nem muito para frente. Né? Mas esses detalhes do nosso caráter, do nosso temperamento, dos nossos dons naturais, espelham um pouco dessa característica de Deus. Então, algumas disciplinas vão ser mais fáceis para uns do que para outros. E é por isso que elas são disciplinas. Para algumas pessoas é fácil passar tempo orando. Para outras é um exercício de muita disciplina. Para algumas pessoas é mais fácil a solitude, se aquietar, enquanto que é mais difícil falar. Para outros é mais fácil proclamar, falar, mostrar, mas é mais difícil ficar quietinho. Então, os nossos dons naturais e o nosso temperamento moldam um pouco da nossa prática cristã. Às vezes a gente aprende uma coisa na Bíblia e fala, poxa, isso é fácil de colocar em prática. Eu só vou remodular uma coisinha ou outra ali, na minha prática e pronto. Estou dentro da disciplina espiritual. Mas outras coisas já são bem mais difíceis, que requerem ainda mais o uso de determinadas disciplinas que vão moldar partes do nosso caráter para ser mais parecido com Jesus. Outra dinâmica, outra dimensão da nossa prática espiritual é o que a Bíblia nos chama de o fruto do Espírito, que é aquilo que o Espírito Santo vai fazendo em nós, moldando os nossos afetos, moldando a nossa mente, moldando o nosso caráter, e isso vai se mostrar de maneira prática do lado de fora. Então também vai se tornando orgânico, conforme nós crescemos espiritualmente, inclusive por meio das disciplinas espirituais. Então o Espírito Santo vai moldando o nosso temperamento e algumas coisas vão ficando mais fáceis do que outras. Né? É por isso que eu digo que são coisas orgânicas, porque algumas delas se refletem no nosso temperamento. Outras são construídas em nós pelo Espírito Santo por meio desse fruto do Espírito. Então elas também se tornam orgânicas. E aí a gente começa a fazer, entenda o que eu quero dizer, a gente começa a fazer sem muita necessidade de disciplina, porque elas passam a ser naturalmente recorrentes, entende? Deixa de ser algo que a gente tem que dar uma forçadinha para fazer e passa a ser algo que a gente sente falta quando não faz. Sabe aquela história de academia? Eu já estou programando isso desde o início do ano, mas ainda não foi. Mas dizem que quem começa a fazer academia em determinado momento gosta. Eu não cheguei em nenhum momento da minha vida, e quando eu fiz academia, cheguei nesse ponto de gostar. Eu ia por necessidade. Né? Mas isso com qualquer disciplina que envolva corpo, físico, às vezes corrida, né? Começa às vezes com uma dificuldade, mas chega um tempo, o corpo pede. Se não faz, o corpo pede. Porque se tornou um hábito orgânico. Né? Então, é disso que eu estou falando, de essas questões orgânicas, a gente vai fazendo de maneira um pouco mais natural. E aí então vem esse terceiro aspecto da nossa caminhada cristã e da nossa vida cristã, que são as disciplinas, que são exatamente esse caminho de nos tirar daquela inércia e nos colocar em hábitos que sejam espiritualmente saudáveis, é o subtópico, né, o subtema da nossa série, hábitos para uma vida espiritualmente saudável. Então vai nos colocar nestes hábitos até que isso se torne orgânico, até que isso se torne parte do fruto do Espírito atuando em nós. Deu para entender essas dimensões? É por isso que é tão importante as disciplinas espirituais, porque elas vão regulando a nossa fé e vão nos ensinando. Então, muitas dessas coisas começam com um sentido, talvez até mesmo de obrigação,
mas uma obrigação que não é baseada na religiosidade. Uma obrigação que é baseada no entendimento correto de que aquilo é bom, de que aquilo é justo, que aquilo é santo. Entende? Eu sei que é justo. Meu corpo, meu coração, os meus afetos ainda não foram tomados pela mesma convicção. Mas eu sei, logicamente, que isso é certo ao se fazer. Então eu começo num processo de caminhada de hábitos e de disciplina espiritual, até que eu consiga alinhar o meu coração com as minhas práticas. Entende? Sempre vem no final, né, uma pergunta desse tipo, mas quando é que eu sei que eu não estou fazendo isso só por religião? Né? Como é que eu sei? Peraí, tem que fazer porque o coração quer ou porque é obrigado? Não, não é uma questão de obrigação. E aqui que está a grande diferença de quando nós fazemos por obrigação e quando nós fazemos com consciência de que é justo. Sabe quando a gente, de repente, está diante de um médico e o médico fala, olha, se você não cortar o açúcar da sua vida, você vai morrer. Mas eu amo açúcar. Eu amo um pudim, mas eu tenho a consciência de que eu preciso fazer aquilo. Então, às vezes, começa de fato como uma obrigação, nesse sentido de saber que é algo que eu tenho que fazer, mas que não pode ser só obrigação. Ela precisa passar por uma consciência. Ela não pode ser só religiosidade. Ela não pode ser só algo que eu faço religiosamente aos domingos ou na minha vida privada, porque sim, não pode ser assim. Ela precisa ser pensada. Ela precisa ser intencional, ela precisa ser desejosa de produzir em nós os frutos para os quais as disciplinas espirituais servem, que é nos fazer parecer com Jesus. O caminho da disciplina espiritual é o caminho para a piedade. E o que é piedade? É o contrário de impiedade. Piedade é ser semelhante a Jesus. É fazer o que Jesus faria, é pensar o que Jesus pensaria, é ter um coração como o de Jesus, e esse é o alvo de todo cristão. E Romanos 8, 28 vai dizer que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, e na sequência diz, para que nós sejamos a imagem do seu Filho. O Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou, nos acolheu, e agora espera que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E como é que isso acontece? Por meio das disciplinas espirituais. Que nós vamos purgando da nossa vida hábitos que não são santos, ou que não produzem nada construtivo para o reino e para outras pessoas, e vamos acrescentando na nossa vida hábitos que nos tragam crescimento, mas também que nos façam ser servos no meio da comunidade. É por isso que nós temos falado de disciplinas que são interiores, são só para nós, disciplinas que são exteriores, que são coisas que a gente faz para os outros, ou disciplinas comunitárias, né? E disciplinas nesse sentido mesmo comunitária, que a gente faz com outros. Então, para nós, para outros e com outros. São as disciplinas que nós encontramos na Escritura. Elas nos fazem crescer, faz com que a gente ajude outros a crescer e nos faz crescer como família da fé, como corpo de Cristo. Amém? Ok. Agora sim, nós vamos para o texto de Neemias, capítulo 8. Neemias 8. Verso 1 diz assim: Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. Então está todo Israel reunido como se fosse uma pessoa só. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Deus, que o Senhor havia ordenado a Moisés. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé, ao lado dele, à sua direita, aí vem os nomes bonitinhos, né? Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Sebatai,
Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Para um pouquinho aí na leitura, só para a gente entender o contexto. Israel ficou cativo 70 anos na Babilônia. Foram levados para o cativeiro devido à sua constante idolatria. Deus disse ao povo várias vezes para que se arrependesse de cultuar outros deuses que não a Ele mesmo, lembrando a eles que a força deles era o próprio Deus e não os deuses estrangeiros. E o povo, reiteradas vezes, desobedecia, desonrava a Deus. O Senhor levantava profetas, anunciava, dizia: gente, arrependa para que vocês prosperem, para que vocês continuem, para que vocês não sejam destruídos. Mas o povo não quis ouvir. Então vieram os impérios contra Jerusalém, contra Israel como um todo, e foram levando os cativos as pessoas para a Babilônia. Durante 70 anos ficaram na Babilônia, até que Deus levantou um homem, Ciro, e este permitiu que o povo voltasse para a sua terra. E eles voltam em 3 levas. Volta com Zorobabel, com Ageu e com aqui o Neemias. E eles voltam para reconstruir a cidade, reconstruir os muros e algo tão importante, reconstruir a sua identidade como povo de Deus. Aqui no capítulo 8, o que a gente está vendo é exatamente essa segunda parte do livro. Quando as muralhas já estão construídas, quando a cidade já está reconstruída e agora é a hora de reconstruir a identidade como nação e a vida como povo de Deus. Então o povo está todo reunido e eles estão lendo o texto ali, lendo o livro da palavra do Senhor, e diz o texto que esses nomes aqui bonitinhos, né, que serve para a gente colocar nos filhos, quando a gente nasce e a gente está sem ideia de que nome colocar, põe um nomezinho desse, né, bonitinho. Mas diz que estes e os levitas ensinavam ao povo, não só leram, ensinavam, né, ao povo para que eles pudessem ouvir. Aí vem o versículo 8, que eu até fiz questão de colocar no slide. Então, que eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Estão explicando a palavra. Verso 9 diz: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Presta atenção nessa cena. Voltaram do cativeiro, todo aquele trabalho de reconstrução, agora estão lendo a Bíblia e o povo começou a chorar e prantear, né? Talvez alguns de alegria, outros talvez de tristeza, de sofrimento. As inscrições do Talmud hebraico, que conta um pouco da história de Israel, mostram que aqueles que viram o templo que foi reconstruído, que eram vivos quando o templo foi destruído, choravam. Mas choravam porque eles viam que aquele templo não era tão glorioso quanto o templo de Salomão, que era todo enfeitado com muito ouro, com muita coisa preciosa. E quando o templo foi destruído, o povo ficou desolado. Era ali que eles adoravam a Deus. E quando voltam, reconstroem o templo, mas esse templo não foi tão suntuoso quanto o templo de Salomão. Então as pessoas olhavam, diz o próprio texto, que choravam, lembrando do templo de Salomão. Então tem muito choro aqui, né? Tem muita coisa rolando. Mas olha que coisa fabulosa que vem no versículo 10. Diz assim: então lhes disse, agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que texto fabuloso! Aqui, Neemias está mostrando que a forma de adorar que era esperada para esse momento não era contrição, não era choro, não era lamento. Qual que é a forma que era esperada? A nossa disciplina da noite. Celebração. Celebrar é uma disciplina. E o Senhor nos ensina a celebrar. Sim, existe na Bíblia muitos momentos em que o povo é convocado à contrição, ao arrependimento, ao pedido de perdão, ao choro. Sim, a Bíblia nos ensina muito disso. Mas também a Bíblia nos ensina muito sobre celebração e alegria. A Bíblia fala muito sobre isso. E pensar em celebração, todos nós temos uma ideia concreta do que seria celebração. De uma forma geral, a celebração envolve essas atividades prazerosas. Comer, beber,
rir, conversar, cantar, dançar, não é isso? Pensa em uma celebração de casamento, pensa em uma celebração de aniversário, pensa na celebração da chegada de um bebê. Chama a gente para estar junto, para comer, né? Para se alegrar, para sorrir. Então a gente entende que a celebração envolve essas atividades prazerosas por motivos que nos trazem alegria. Existem muitos motivos que nos trazem alegria, eu citei aqui alguns, né? Mas a celebração está alinhada com isso. Não é a festa pela festa, é a festa celebrando algo. É o ajuntamento de coisas prazerosas com gente que a gente ama, às vezes só a gente mesmo, né? Vamos celebrar a vida. Às vezes está longe de casa, longe da família, passei por isso algumas vezes, na estrada, e faz aniversário, não tem quem, né? Aí você vai numa cafeteria, compra um cupcake e celebra a vida sozinho, né? Então celebrar envolve comunidade, mas também há uma forma de celebrar que é particular, né? É quando acontece alguma coisa, fala, yes, né? Uhul! Isso é uma expressão de celebração. Então, celebrar alegria. E nós sabemos, então, muito bem o que é celebrar aí na prática. Ações prazerosas, sozinhos ou acompanhados, diante de motivos alegres. Agora, o que seria a celebração como uma disciplina espiritual? Alguém que vai nos dar uma ajuda aqui é o Dallas Willard, no seu livrinho O Espírito da Disciplina. O Dallas fala o seguinte, que nós nos engajamos na celebração quando nos alegramos em nós mesmos, em nossa vida e em nosso mundo, presta atenção, em conjunção com nossa fé e a confiança na grandeza, beleza e bondade de Deus. Nós nos concentramos em nossa vida e nosso mundo como obras de Deus e como presentes dele para nós. Está entendendo o que o Donald está falando? Que nós usamos a celebração como disciplina quando nós reconhecemos que tudo de bom que acontece na nossa vida é fruto da graça de Deus. Então deixamos de celebrar simplesmente o momento, a circunstância, a ocasião, o evento, e passamos a celebrar o Deus gracioso que concede o evento como forma de nos abençoar. Vê como as coisas mudam? Eu não estou só alegre porque nasceu um filho, eu estou alegre porque Deus me deu descendência. Eu não estou alegre só porque eu fui promovido no trabalho, eu estou alegre porque Deus está concedendo um sonho do meu coração, trazendo um suprimento melhor para a minha família, reconhecendo a minha rotina de estudos, né? Reconhecendo a minha carreira, que eu tanto tenho sonhado. Então, é uma ação de graças a Deus em celebração, chamando gente para comer um costelão. Pensou? Um costelão, fogo de chão, horas ali, 10 horinhas ali, um fogo de chão bonito, 8 horinhas. Ali, um barreado lá de Paranaguá. Já viram o barreado de Paranaguá? Põe carne para ferver com bastante tempero, em volta fecha a panela de barro com barro e deixa lá 8 horas. Aí chama o povo, chama os irmãos, vamos celebrar. Celebrar o quê? Celebrar Jesus, porque esse é mais um ano de vida que se completa na minha vida. Celebrar porque eu passei no concurso, glória a Deus. Entende? Quando nós usamos a celebração como disciplina, olhando para Deus, e não simplesmente para o nosso mero esforço, que embora seja esforço, mas não é só mero, ele é também acompanhado da graça de Deus, entende? Quando olhamos para as coisas por essa perspectiva, é o que Donald está falando, é que nós nos alegramos em nós, na nossa vida e no mundo no qual Deus nos colocou, mas em conjunção com a nossa fé e confiança na grandeza, beleza e bondade de Deus. E é essa última partezinha aí, quando nós olhamos para tudo isso como obras de Deus e como presentes dele para nós. Isso desde as coisas mais grandiosas e pontuais, como estas celebrações, até mesmo as coisas mais simples do dia a dia. A estabilidade das leis da natureza. Quantas vezes você já agradeceu o sol se levantando pela manhã? Quem faz caminhada de madrugadinha tem esse privilégio, né? De vez em quando a Márcia, não sei se a Márcia está nos assistindo online, de vez em quando a Márcia, no finalzinho do dia, tira uma foto do pôr do sol, né? E ela mostra a beleza de Deus. É quando a gente olha para a criação e se alegra, poxa, o sol está descendo, e amanhã ele vai levantar de novo, porque Deus deixa as leis da natureza estáveis. O semeador pode semear, ele sabe que vai vir o dia das chuvas, porque Deus mantém as coisas estáveis. O mundo não é caos, embora tenha muito caos no mundo. O mundo é um caos organizado,
né? É por isso que ele é chamado de cosmos. Cosmos, é essa a ideia de uma bagunça que foi organizada. É daí que vem a palavra cosmético, né? Aquilo que organiza o caos. E eu não estou brincando não, é daí que vem a palavra cosmético, do caos sendo organizado por alguma coisa. Aí vem os cosméticos. Então, é quando a gente olha para a natureza e a gente vê, existe bagunça, mas também existe estabilidade. E eu sei que as leis da natureza vão ser iguais, onde quer que eu vá. A gravidade vai funcionar do mesmo jeito, aqui no Japão. Eu sei que essas coisas continuam constantes. As nossas capacidades físicas e intelectuais. Quantas vezes você já foi grato a Deus e celebrou pelo fato de que você acordou pela manhã? E melhor, acordou e conseguiu levantar sozinho da cama. Quantas vezes você já pôde celebrar por isso? Tem pessoas que só num leito, privados dessa liberdade, que conseguem pensar, poxa, como era bom quando eu conseguia levantar sozinho. E coisas simples, que nem sempre a gente celebra. Nossa capacidade mental, cognitiva, capacidade de aprender, de desenvolver alguma área da vida. E sem contar nas dores e nas catástrofes que nós experimentamos vez ou outra, mas como Deus nos preserva no meio delas, ou como a gente aprende alguma coisa com elas. Domingo estava em Foz do Iguaçu e eu preguei sobre aquele texto de Jesus com os discípulos no barquinho no meio da tempestade, que ele está dormindo, lembra? E os discípulos desesperados, Senhor, não se importa que a gente morra. E o alvo da minha pregação era exatamente mostrar que sim, Jesus tem o poder de acalmar as tempestades. Mas é tão bom quando a gente consegue, no meio da tempestade, perceber o tamanho da nossa fé. Porque essa é a provocação de Jesus. Ele fala, gente, por que tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Então as tempestades expõem o nosso coração. Às vezes as tempestades expõem a maturidade da nossa fé. E a gente pode olhar para trás e falar assim, meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa força. Eu não sabia que eu cria tanto. Eu pensei que eu fosse ficar desesperado. E em outro tempo, eu ia estar me descabelando. Mas no meio dessa crise, o Senhor me manteve. E eu consegui manter as estribeiras. Então as crises expõem. Mas também às vezes as crises expõem a nossa ansiedade, o nosso desespero, a nossa falta de perdão, os nossos medos, o que também é bom. Porque quando a tempestade expõe, quando as crises expõem essas coisas, nós aprendemos exatamente o que é que nós precisamos trabalhar mais. Nós identificamos aquilo que ainda é um ponto fraco na nossa vida. Por isso nós podemos celebrar até em meio às tempestades. Sabendo que, como eu disse de Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente não sabe como, quando, nem porquê. Mas crendo no caráter de Deus, a gente sabe que de alguma forma aquilo vai ser útil. E por isso nós podemos celebrar em meio à tempestade. Não pela tempestade, né? Ah, glória a Deus que eu perdi meu emprego, né? Glória a Deus que eu estou com uma diarreia em uma semana. Não, não é isso que a gente celebra. A gente celebra, Senhor, obrigado, porque o Senhor me faz lembrar que eu preciso cuidar melhor da minha alimentação, entende? Que eu preciso aumentar o meu sistema, melhorar o meu sistema imunológico, fazer mais exercício. Não é a gratidão pela crise, mas a gratidão do que Deus pode fazer em nós através da crise que nós estamos enfrentando. Então, aí a celebração, como esse conceito de disciplina, né, fala aí dessa motivação interior, dessa consciência de olhar para Deus e não celebrar apenas o evento em si, mas apontar para aquele que é o autor do evento. Então, sendo assim, há pelo menos duas formas da gente celebrar como disciplina. Primeiro, apontando a celebração para aquele que é o abençoador. Então, a gente vai celebrar e a gente vai internamente ou publicamente, gente, eu quero louvar o Senhor junto com vocês, é por isso que a gente está aqui reunido, comendo, né, bebendo uma coquinha gelada. Falei até para o Tony, para a Joyce, eu acho que eu falei, que a gente fez agora, nas sextas-feiras, o nosso encontro de integração. No primeiro dia a gente fez um café. Do segundo dia em diante, eles começaram a trazer as coisas e a gente comia. Aí eu falei para a Joyce hoje, Joyce, os nossos encontros de quinta acontecem igual a celebração, mas sem café, coca e o resto. Né? Mas quando a gente junta, eu falo assim, gente, estamos juntos, vamos comer, tomar uma coquinha gelada, comer alguma coisa para celebrar, vamos nos alegrar, põe uma música legal aí para a gente ouvir, vamos dançar junto, né? Faz parte, tá? Dança faz parte da vida do cristão. Dançar, quando o marido pode dançar com a esposa, música romântica, faz parte da celebração.
Quando a gente dá uma dançadinha também de celebração lá em casa, né? Eu costumo dizer que a Maiara, ela é conservadora nos costumes, mas é pentecostal na faxina. Ela põe aquelas músicas mais pentecostal e vai fazer a faxina e dá uma dançadinha aqui, ali, canta, né? Celebrar, se alegrar com as coisas que Deus faz. Então, olhar para o evento e apontar para o Criador, apontar para o nosso abençoador. E por outro lado também, uma outra forma de nós usarmos a celebração como disciplina, é quando nós celebramos com regularidade, mesmo sem um despertar emocional para isso. Entenda? Algo externo. Quando nós celebramos, mesmo sem vontade de celebrar. É fácil celebrar com o coração cheio de alegria por alguma coisa. Difícil é aquilo que a Bíblia chama de sacrifício de louvor. Difícil é celebrar no dia mau, no dia da dor. Agora, quando nós queremos usar a celebração como uma disciplina, a gente pode dizer para o nosso próprio coração, como diz o salmista: por que você está tão desesperada dentro de mim, alma? Aquieta-te, espera em Deus, porque é certo que eu o louvarei. É quando nós dizemos: não, eu não vou ficar aqui remoendo essa dor, chorando essa dor por muito tempo. Obviamente que em determinados momentos da nossa caminhada, nós nos deparamos com questões que abalam, sim, a nossa alegria pontual, a nossa alegria ali momentânea. Agora, a gente não pode chorar o luto para sempre. A gente não pode chorar o luto para sempre. Há momento. Eclesiastes fala sobre isso, que há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Então, sim, algo vem e a gente vai se sentir contrito com aquilo, vai chorar aquilo. A partida de um parente, a partida de alguém que a gente amava, a perda de algo importante para nós, a perda de um trabalho, seja lá o que for. Tem o processo do luto, faz parte do processo do luto. Mas nós não podemos permanecer nesse luto. E aí vem a celebração, como essa disciplina de nós nos erguermos e dizer: eu não vou continuar nessa posição. Quando Davi comete aquele pecado com Betseba, Deus diz a ele: olha, vai ter consequências do seu erro. E essas consequências vêm de maneira muito prática, na casa dele. À luz do seu próprio exemplo, seus filhos foram sempre uma bagunça. E a criança a qual Davi, ao adulterar com Betseba, ela fica grávida e aquela criança, ela não vai sobreviver. E diz o texto que, enquanto a criança estava ali padecendo, Davi orou e jejuou, contrito. Mas quando a criança faleceu, ele passou um tempo, lavou o rosto e disse: eu vou jantar. Veja, há tempo para a dor, há tempo para se levantar da dor. E quando alguns perguntaram para ele por que ele estava tomando aquela atitude, ele disse: olha, é certo que essa criança não vai voltar até mim, mas eu vou até essa criança. Então ele vence o luto, talvez de uma maneira um pouco mais rápida do que a gente conseguiria vencer, mas ele consegue sofrer a dor e ao mesmo tempo entender: Deus é bom e a vida continua, apesar da dor. E a gente aprende a lidar com a dor. Não é que a gente esquece, a gente aprende a lidar com qualquer dor. Qualquer dor passa. Muitas delas passam aqui e agora. Outras passarão no encontro com Jesus. Mas toda dor vai passar. E por isso que nós podemos escolher a disciplina da celebração, mesmo quando o nosso coração não está alinhado com a nossa prática. Mesmo quando o nosso coração não está alegre. É possível se levantar e dizer: eu vou celebrar. Com o coração doendo, com o coração não querendo, eu vou levantar e eu vou celebrar. Amém? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, considerando aí um pouco esses aspectos da celebração, a celebração, ela estimula a alegria. É por isso que nós também somos chamados a celebrar. Porque assim, a alegria gera a celebração. Mas celebrar também nos estimula a alegria. Nos faz agir de determinada maneira que vai nos trazendo alegria. Não sei se você já viu um vídeo que tem uma moça ensinando sobre riso. E está com uma plateia ali. E ela fala: vamos começar a dar risada? E ela põe a mão na barriga e começa a dar aquelas gargalhadas assim, mais espalhafatosas, sem vontade nenhuma. E de repente está todo mundo rindo, de verdade. E ela vai inclusive falar sobre isso. Veja que a alegria também é um processo. Às vezes precisa ir no tranco. Às vezes a gente precisa começar profetizando que está alegre.
mas em determinado ponto esse momento vem. O estímulo, o estar junto, o celebrar com algo externo, vai remodelando o nosso coração. Por isso nós somos chamados também a celebrar. Olha o que diz o Salmo 95, verso 1 ao 3. Uma canção do salmista convidando, ele diz: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Então o salmista chamando a todos para uma celebração comunitária, focando os olhos em quem é Deus, mesmo sem sentir vontade, e principalmente quando a gente não sente vontade. Já aconteceu com você? Acho que com você não, comigo acontece de vez em quando. Poxa, não queria ir para o culto hoje? Já aconteceu com você? Eu vi uma história uma vez de um rapaz, ele chegou para sua esposa e falou assim: olha, eu estou pensando em não ir para o culto hoje, não estou bem, a cabeça não está legal, o coração não está legal, eu tive uma semana atribulada e eu estou pensando em faltar ao culto. Aí a esposa vira para ele e fala assim: toma vergonha, homem, você é o pastor. E eu posso dizer que essa história não é só ilustrativa, de vez em quando a gente se sente assim, né? Que tem que vir ao culto, falar de alegria. Quando eu briguei com a minha esposa durante a semana, eu também brigo com a minha esposa, mais ela briga comigo do que eu brigo com ela, mas isso é outra história. Quando eu passei por alguma coisa difícil em casa, na família, e aí eu tenho que falar de alegria ou de algo construtivo, enquanto eu estou querendo só chorar. E para nós todos é difícil. Há momentos de cansaço, de tribulação, de dificuldade. A gente fala assim: não, eu não quero. Mas sabe que esse é o melhor momento para a gente se engajar em louvor e adoração junto com os irmãos. É quando a gente não tem vontade, principalmente quando a gente não tem vontade, que nós usamos a disciplina da celebração como um meio de nos reafirmar a nossa própria fé. Por isso que o culto público é tão importante. Porque no culto público acontece celebração. Não acontece só a celebração. Outras disciplinas acontecem no culto público, né? Tem a oração, tem a absorção bíblica, tem os momentos de solitude, tem a comunhão, tem a adoração, essas coisas que acontecem durante o culto. E a celebração é uma dessas coisas. Então, sim, é necessário a celebração particular, a celebração em pequenos grupos, mas o culto público também é esse momento em que eu estou disciplinando ao meu coração, principalmente quando ele não quer, a louvar a Deus. Aí vem o sacrifício de louvor. Estou com o coração rasgado, mas eu estou cantando que Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam o seu santo nome. É quando eu canto: grande é o Senhor e muito digno de louvor, mesmo com o coração doloroso. Estou celebrando quem é Deus, ainda que o meu coração não encontrou a mesma sintonia. Mas não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece rotineiramente, quando o coração está disperso. E eu começo a falar das maravilhas do Senhor, parece que o coração faz assim, ó. Aí eu me lembro de quem Ele é. Aí eu canto: queremos o Teu nome engrandecer e agradecer pela Sua obra em nossas vidas. Sim, tem isso que está acontecendo de ruim lá em casa, mas poxa, eu olho para a minha história e eu vejo quanto o Senhor tem cuidado de mim, pela salvação, pela minha casa, pela minha família, tantas coisas que o Senhor já fez por mim, através de mim. O que é isso? Por mais doloroso que seja, o que é isso diante da grandeza do Deus que continua sendo o Rei Supremo, o Deus Supremo, o grande Rei acima de tudo? Esse é o convite do salmista. Vamos cantar, vamos celebrar, gente, vamos para a igreja, é isso que ele está falando. Essa celebração é num contexto ritualístico, litúrgico, igreja, ajuntamento. Ele está dizendo: gente, vamos, está na hora do culto. Está na hora de nós nos lembrarmos que o Senhor é o Deus Supremo, o grande Rei acima de tudo. Vamos sair aí ao seu encontro com ações de graças. Vamos cantar as vitórias de Deus com salmos, com canções. É exatamente nesse ato de mostrar ao nosso coração que não é o nosso coração que manda, mas é o Senhor quem altera o nosso coração e os nossos afetos. Amém? Quer um exemplo de alguém que estava celebrando depois de uma crise muito aguda? A gente conhece muito bem o texto de Atos capítulo 16, lembra de Atos 16? Quando Paulo e Silas chegam na cidade de Filipos. Ali em Filipos, eles pregam para algumas mulheres que estavam... A cidade era no continente americano, já na região que era chamada de Macedônia. Não tinha nem sinagoga lá,
O Talmud judaico diz que para ter uma sinagoga era só necessário ter 10 homens adultos que crescem em Yahvé, podia fazer uma sinagoga. Então ele chega numa cidade que não tinha nem 10 homens adultos que criam em Deus. E ele vai para o segundo lugar comum onde as pessoas adoravam a Deus, que era na beira dos rios. E chegando ali ele encontra mulheres adorando. Era na beira dos rios porque havia lavagens cerimoniais dentro da ritualística judaica, então já facilitava, né? Então ele vai até ali, ele encontra mulheres, e ali ele começa a pregar o evangelho e uma mulher se converte. Lembra? Lídia, vendedora de púrpura, né? Da cidade de Esmirna, Tiatira, daquela região. E ela estava ali, e ela se converte. Aí sai dali, Paulo continua ali pregando nas ruas, e vem uma mulher com espírito de adivinhação, e começa a adivinhar ali e tal, e Paulo e Silas expulsam o demônio daquela mulher, que fazia com que ela adivinhasse as coisas. E isso traz uma crise social, porque os donos daquela escrava ganhavam muito dinheiro com ela, e agora não tem mais a sua fonte de renda. Então causa uma baderna, e Paulo e Silas são levados para a cadeia. Mas olha o que diz aí o capítulo 16, verso 23. Depois de lhe darem muitos açoites, foi isso que aconteceu como consequência, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha que coisa. Estavam fazendo a obra de Deus. Quantos de nós reclamaria? Mas Deus, eu estou fazendo só a sua vontade. Quando dá ruim e a gente sabe que fez um negócio errado, tudo bem, né? Comprei sem dinheiro, aí veio o boleto e eu não tenho como pagar, poxa, é crise, mas não é uma crise inédita, né? Não é uma crise que não era esperada. Mas quando parece que está fazendo tudo certinho, de repente vem uma crise, a gente reclama. Paulo e Silas podiam fazer isso? Poxa, nós estamos pregando. Acabamos de libertar uma mulher que estava possessa de demônios há tanto tempo, que não está mais debaixo do jugo de Satanás. Numa cidade em que as pessoas não conhecem ao Deus de Israel, nós estamos falando do Cristo ressurreto e tem gente abrindo o coração. E agora a gente está preso, foi açoitado, apanhou. E aqui a ideia de cárcere, de prisão, aqui no original, não era... Paulo depois vai ficar preso numa casa, na cidade, aguardando julgamento, mas não era essa prisão. Isso aqui era um calabouço, era um lugar, uma gruta geralmente, um segundo andar de algum lugar, frio, úmido, em que as pessoas eram presas pelas mãos, e aqui, como a gente vê, pelos pés, num tronco, e ficavam ali, ó, tempo, comendo no mesmo lugar que eles faziam as suas necessidades, no mesmo lugar, cheio de sujeira, fedido, rato. Eles não eram os primeiros a serem presos ali, então tinha dejetos de outros. Estou falando só para você ter a cena na sua cabeça. Qual seria a sua reação nesse lugar? E o que é que Paulo e Silas fazem? Celebram. Oram e cantam louvores a Deus. A gente sabe o que acontece, né? O negócio é tão glorioso que de uma forma miraculosa as cadeias se abrem. Eles são libertos ali das suas algemas, mas eles não fogem, eles não vão embora. Diz que no outro dia, quando o carcereiro chega, ele vê tudo aberto, ele fica desesperado, fala, poxa, fugiram, vão me matar. Aí, para não morrer de uma morte ruim, se é que tem morte boa, ele saca a espada para poder, harakiri, né, em japonês, se matar. Na hora que ele vai fazer isso, Paulo grita lá do fundo da prisão, não faça isso, nós estamos todos aqui. Né? E aquele homem, diante disso, não sabe o que fazer, e Paulo diz para ele, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a sua casa. E o que acontece? Ele ouve o evangelho, ele crê, e ele e toda a sua casa é batizada. Aquela promessa de Paulo para o carcereiro, não é uma promessa abrangente não, tá? É uma promessa para o carcereiro. Às vezes, quando nós cremos, Deus salva mesmo toda a nossa casa, mas você já viveu o suficiente para ver que isso não é uma realidade extensa, porque aquela era uma promessa para o carcereiro, e não uma promessa para todos nós. Quando vivemos de maneira santa, a nossa família também vai sendo contagiada. Mas você sabe que nem sempre, marido, esposa, filhos, pais, nem sempre. Mas essa era uma promessa para o carcereiro. E o que acontece? A promessa se cumpre. Se batiza ali. E assim começa a igreja de Filipos. A igreja igual. O apóstolo Paulo depois vai escrever a sua carta mais alegre. A carta que ele fala várias vezes. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor.
Está aqui alguém que tinha moral para falar de alegria, mesmo em meio às dificuldades. E as pessoas conheciam o testemunho do apóstolo Paulo. Então, mesmo numa situação adversa, ele encontrou um jeito de celebrar ao Senhor. E isso contagiou quem estava ao redor. Segundo, a alegria nos mantém perseverantes. Então, é por isso que nós precisamos aprender a nos alegrar e por isso que a celebração é tão necessária, que ela vai nos motivando à alegria, ela vai tratando o nosso coração. Porque é indispensável para a gente continuar operando nas disciplinas que nós tenhamos alegria, que nós venhamos a vencer a obrigação e experimentemos a alegria. Só é possível viver as disciplinas só se for com alegria. Toda disciplina perde o efeito quando ela é praticada apenas por obrigação. Por força de vontade, a gente até começa muita coisa, né? Às vezes no início do ano, e o ano está para virar, né? Aí no início do ano eu vou fazer academia, eu vou comer mais fit, né? Eu vou tirar o glúten, eu vou tirar a lactose, eu vou tirar o excesso de açúcar, eu vou celebrar mais, eu vou participar mais dos cultos, eu vou fazer aula de canto, eu vou fazer aula de teclado, eu vou fazer aula de bateria, eu vou começar um curso, eu vou começar a faculdade, né? Na força de vontade a gente até começa, mas vai até fevereiro, no máximo, algumas coisas. Porque quando a gente não vai na alegria, para. Eu comecei, antes de vir para cá, eu tinha começado engenharia. Sempre gostei do negócio de construção e tal. Não tenho um quê para coisas estéticas. Eu pensei em arquitetura ou engenharia, mas eu não tenho muita aptidão para essas coisas bonitas. Eu sei reconhecer o que é belo, mas fazer a coisa ficar bonita é outra história. Então eu comecei em engenharia. E aí comecei uma disciplina. Mas chegou no momento que eu não estava aprendendo. Chegou numa matéria de cálculo lá, o professor era muito ruim, e eu gosto de cálculo. E eu não estava aprendendo, perdi o amor. Falei, não vou ficar insistindo nesse negócio, não, parei. Tranquei no segundo mês. Tranquei não, desisti no segundo mês. Porque com força de vontade, a gente até começa as coisas, e até segura um tempo. Mas é com alegria e satisfação que a gente permanece, que a gente insiste. É quando o hábito, ou quando a obrigação vira hábito, e esse hábito é alegre. Por mais que a coisa seja difícil, mas o hábito é orgânico. Então, a alegria nos mantém perseverantes no resto das disciplinas. É por isso que essa disciplina é tão necessária. Porque é ela que vai nos ajudar a nos mantermos nas outras disciplinas. É quando a gente ora 15 minutos, que não estava acostumado a orar 15 minutos todo dia. Aí chega no final da semana e faz uma celebração, porque está conseguindo orar 15 minutos todos os dias. Entende? Faz esses pequenos marcos na nossa vida. Celebra as pequenas vitórias na nossa vida. Isso vai tornando as disciplinas ainda melhores. É quando a gente faz, não, eu vou caminhar todos os dias, eu vou correr todos os dias. E aí a gente celebra, e às vezes até faz parte, postar no Instagram, meu primeiro quilômetro, né? Meus 5 primeiros quilômetros, ou na academia, tá pago. Faz parte, são pequenas celebrações, que às vezes a gente está contando para os outros, mas que a gente pode contar para nós, mostrar para nós e nos alegrar com os outros. Olha, hoje eu consegui. Eu queria ter ficado em casa dormindo, mas tá pago. Eu fui, mesmo assim. E a gente celebra o esforço de fazer alguma coisa. Então a celebração vai tornando a disciplina mais palatável, mais gostosa de se fazer, né? Então pensa em algumas ilustrações, como olhando para a alegria, o que algumas pessoas se submetem. Por exemplo, é com base na alegria de ter um filho que uma mãe, depois de passar pelos incômodos da gravidez e as dores de parto, às vezes decide ter o segundo, ter o terceiro. Foi doloroso, foi agônico, mas a alegria de gerar e de ter faz com que, não, eu vou fazer isso mais uma vez. Ou, por exemplo, alguém que quer ter a sua casa própria, quer ter algo que precisa de uma contenção de gastos, às vezes um financiamento, um consórcio, alguma coisa, e aí precisa se privar de algumas agendas saborosas, né, de alguns encontros, alguns compromissos que eram gostosos, para poder guardar uma graninha, antevendo a alegria de estar no seu próprio imóvel. A alegria do futuro faz com que a gente mantenha a disciplina no presente. Pensa na alegria de alguém que está antecipando quando passar naquele concurso, quando entrar naquela faculdade. É essa alegria que o motiva a virar noites e noites estudando, estudando, estudando. Então, o objetivo e a alegria do objetivo, baseado agora, nos faz
ter ações disciplinadas, olhando para o objetivo. Então a alegria, ela nos mantém perseverantes. Terceiro, ela é a confirmação da ação do Espírito em nós, a alegria, que é motivada pela celebração, que é potencializada pela celebração. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. É algo que o Espírito Santo produz em nós, esta alegria. Mas aí vem a pergunta, e eu acho que você já entendeu ao longo de tudo isso. Como é que o Espírito Santo produz alegria em nós? Por meio das disciplinas. A disciplina da celebração, que envolve a disciplina da gratidão. De olhar para as nossas vidas. De olhar para aquilo que Deus já fez em nós, através de nós e na vida dos outros. Nos coloca nesse estado de prontidão e de celebração e vai gerando em nosso coração alegria. É assim que o Espírito Santo disciplina o nosso coração e vai gerando essas coisas. É Ele quem faz em nós. É um fruto do Espírito, é algo espiritual. Mas o fruto deve ser regado. Né? A árvore tem que plantar a sementinha, tem que estar ali recebendo o solzinho nela e sendo regada, cuidada, preservada das ervas daninhas, né? Dependendo da plantação, se coloca um espantalho, lembra desses filmes que tinha um espantalho? Né? Hoje as pessoas usam defensivo agrícola, para não falar pesticida, né? Que não pode falar pesticida hoje em dia. Aí usam defensivo agrícola, aí a gente vai comendo essas coisas, mas isso é uma outra história. Mas qual é a ideia? De proteger o fruto. E os frutos, ou o fruto do Espírito, que é produzido em nós, e a gente fez uma série longa sobre o fruto do Espírito, é exatamente isso, é o Espírito que produz em nós. Mas nós não estamos passivos nesse processo. Nós estamos nos colocando à disposição do Espírito para que Ele age em nós e produza esse fruto. E isso também através da disciplina da celebração. Então a salvação nos permite nesse relacionamento com Deus. Aí nós crescemos nesse relacionamento com Deus aplicando o que Ele nos ensina por meio da Sua palavra. Vamos crescendo nesse relacionamento. E aí nós passamos a buscar viver em conformidade com a vontade de Deus. Aquilo que a gente aprende, a gente começa a colocar em prática. E ao fazer isso, nós percebemos que nós estamos recebendo orientação, proteção, provisão. Muitas enrascadas que a gente se enfiaria, não se enfia mais. E nós percebemos que nós somos preservados pela sabedoria de Deus que passou a ser comunicada conosco. E a gente só consegue entender essa sabedoria, porque tem muita gente que lê a Bíblia, mas não entende nada. E a gente só consegue entender porque o Espírito Santo abre os nossos olhos. O Espírito Santo abre o nosso coração. Às vezes coloca ao nosso redor gente que nos ajuda a entender, que nos explica coisas que a gente não entendeu. E aquilo cai como... Lembra na época que tinha os orelhões, que tinha a ficha? Caiu a ficha. Hoje você fala isso para a nova geração, nem sabe. Completou o download. Acho que fica mais contemporâneo, né? Entendi. E essa é uma obra do Espírito Santo. Então, quando isso vai acontecendo, a gente vai percebendo, poxa, Deus está me guiando. E eu hoje sou muito mais sábio do que eu era antes. E isso gera alegria, esse fruto do Espírito. E por último, vamos parar por aqui. Celebração e alegria são abundantes nas Escrituras. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a celebração e a alegria, elas aparecem abundantemente. Uma como causa e efeito da outra. Celebração gerando alegria, alegria gerando celebração. Elas se retroalimentam. Olha o Salmo 32, verso 11. O salmista diz, alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Um chamado a que cada um se alegre no Senhor. E aí a alegria é interno, mas regozijo e exultação é externo. Entende? Alegria dentro. E como eu manifesto essa alegria? Com regozijo. Regozijo é tudo que a gente faz do lado de fora para mostrar alegria. É o sorriso, é a risada, é a gargalhada, é o presente, é comer junto com os outros, é brincar, é celebrar. E exultação, é falar palavras de louvor a Deus. Ou de louvor a Deus diante de outras pessoas. É testemunhar. Né? Olha que coisa grande Deus fez na minha vida. É uma palavra de louvor a Deus, mas eu estou falando com os outros. Né? Então isso é exultação. Então todo mundo que é chamado aí os justos, esses que têm o coração reto, não porque são perfeitos, mas porque o seu coração foi alinhado pela palavra, está sendo alinhado pela palavra. São justos não por natureza,
mas porque foram feitos novos, e a sua nova natureza é justa. Não são justos nos seus próprios méritos, foram justificados por Cristo. Ele diz então, estes justos e retos são chamados a se alegrar e a colocar isso para o lado de fora, a celebrar pelo lado de fora. Então esse é um aspecto particular, né? A gente celebra, é nosso. Mas também tem um aspecto público disso, né? Quer dizer, isso aqui é um aspecto público, começa em nós e se expõe de maneira pública, e também tem aquilo que é só nosso mesmo. O verso 63, Salmo 63, versos 5 a 7, diz assim, como de saborosa comida, assim se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. E onde é que ele está louvando? Na igreja, junto com outros irmãos? Olha o verso 6, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. Onde é que o salmista está cantando? Na igreja? Na cama, de madrugada. Um aspecto privado de celebração. Sim, a gente celebra com os irmãos, a gente canta publicamente, chama os outros, mas também a gente pode celebrar em casa, sozinho, só você e Deus. Seja no banho, diante de uma refeição, ao longo do seu dia, diante de algo que você percebe a graça de Deus ali, ou algo que você se lembra da bondade de Deus. Como eu disse, você fala assim, yes, né? Gritinho. Ou então você diz, glória a Deus, que maravilha. Quando você se alegra e coloca essa alegria para fora, não deixa ela para dentro não. Você dá um glória a Deus, bem pentecostal, né? Seja na igreja, seja em casa. Tem perigo dar glória a Deus na igreja não, tá? Nós somos uma igreja reformada, mas isso não significa que a gente tem que ser uma igreja chata, né? Quando o pastor fala um negócio, você fala assim, aqui ó, foi no meu coração, glória a Deus por isso. Celebração, faz parte da vivência cristã. Mas você pode fazer isso em público, com outros, mas pode fazer isso também de maneira privada, na sua cama, deitadinho, de madrugada. O salmista acordou de madrugada pensando em Deus, imagina que coisa maravilhosa. Às vezes a gente acorda de madrugada pensando nos boletos que tem para pagar, né? Essa semana, esses últimos dias, o Henrique tem que me acordar todos os dias às 4 da manhã, querendo ir para a minha cama deitar com a gente. Todo dia ele arruma uma desculpa. É fome, é frio, é pesadelo. Cada dia ele arruma uma desculpa, mas para poder estar deitado com a gente, né? Então, a gente está acordando de madrugada por outros motivos. Mas imagina que coisa gostosa, você acorda de madrugada e se lembra de que Deus tem te conduzido, Deus tem guardado a sua vida, Deus conduziu o trajeto da sua história até aqui. Óbvio que tiveram momentos difíceis, dolorosos, talvez esses momentos sejam até agora, mas de perceber que ao longo da sua história a boa mão do Senhor tem sido com você. E se você está vivo e de pé, é porque a graça de Deus está se renovando sobre a sua vida. As coisas poderiam ter te consumido. Quantas coisas nós somos livres e a gente nem sabe. Quantas coisas a gente já passou na vida e já foi livre na vida que a gente nem sabe. A profundidade e do que é que nós fomos livres ao longo da caminhada. Então, quando a gente acorda de madrugada ou durante o dia e se lembra, Deus é bom, Ele está cuidando de mim. Mesmo no meio da dificuldade, eu me lembro, Deus é bom e Ele está cuidando de mim. No meio da dor, no meio da agonia, chorando, mas Deus é bom e Ele está cuidando de mim. São esses pequenos momentos em que a disciplina da celebração reverte o coração amuado, reverte o coração dolorido e faz a gente, mais uma vez, caminhar em direção à graça de Deus. Amém? A celebração, eu disse que era o último ponto e tá? Só estou terminando aqui. A celebração na Escritura vem de momentos espontâneos, diante de eventos, como é o caso de Êxodo capítulo 15, verso 20, quando o povo de Israel passa aos pés secos pelo mar Vermelho. Diz que do outro lado, então, a profetisa Miriam, irmã de Arão, que também era irmã de Moisés, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Lembra da cena? Saindo do Egito, mar Vermelho, abre o mar, o povo passa, vem a galera lá atrás, o povo, e agora? Eles também vão passar, mar fecha, né? Conhece bem a história, vocês já assistiram os 10 mandamentos da Record, eu sei disso. E aí, toda essa história, e diz o texto que quando passa, Miriam começa a cantar, dançar, né? Celebrar com outras mulheres aquilo que Deus havia feito. Outro momento,
Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Aqui é aquele momento em que Israel havia perdido a arca, os filisteus haviam levado a arca, e agora Davi assume como rei, e ele vai buscar a arca, traz a arca do jeitinho certo, e eles vêm celebrando, e Davi vem celebrando, fazendo o quê? Cantando e dançando com todas as suas forças. A celebração na Bíblia também são ordenadas por Deus. Olha aí o texto de Êxodo, capítulo 23, verso 14. Diz o texto que 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento, que é emendada com a Páscoa. Celebrem a festa da ceifa, que também é conhecida como a festa de Pentecostes. E celebrem a festa da colheita, que também é conhecida como a festa dos tabernáculos. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor, o seu Deus. Ao longo da história de Israel, eles tinham 7 celebrações. E celebração com festa, tá? Pensa em festa do seu sentido mais amplo. Comida, bebida, dança, música, tudo acontecendo ali, tudo rolando, né, nessas celebrações. Eram 7 grandes festas. Mas essas 3, o povo tinha que fazer isso nacionalmente. Enquanto eles estavam no deserto, isso era fácil, porque estava todo mundo caminhando junto, né? Mas quando eles se assentam nos territórios e o tabernáculo é colocado em um determinado lugar, essas festas, as pessoas se deslocavam de onde quer que estivessem até o templo ou o tabernáculo para celebrar. Quando Davi se torna rei, primeiro ele monta o seu tabernáculo, a sua tenda em Jerusalém, e depois seu filho vai fazer o famoso templo de Salomão, né? Então aí, quando chega nessas 3 festas, Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes, o povo saía para se encontrar lá. Então era uma celebração nacional. As outras celebrações, elas eram de cunho mais comunitário, familiar. Era ali nos seus guetos, nas suas sinagogas, isso posteriormente. Então, celebração, 7 vezes por ano. Imagina, Deus falando para o povo, 7 vezes por ano. Celebra, gente. 7 vezes por ano tem que ter festa. E essas festas, elas eram memoriais. Jesus também coloca para nós uma festa memorial, não coloca? Para a gente celebrar em memória de alguma coisa. E a gente faz elas, todos os meses, no primeiro domingo do mês. Nós celebramos a ceia, que foi instituída em uma dessas festas nacionais. Então é quando nós nos juntamos como comunidade, e aí nós celebramos as festas. E aí, por último, na vida e no ensino de Jesus, vemos celebração. Começa no nascimento de Jesus, quando lhe é anunciado aos pastores no campo, olha, o anjo, porém, lhes disse a esses homens do campo, os pastores do campo, não tenham medo, estou aqui para trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Natal está chegando, né? E aí a gente lembra de textos como esse. E diz o texto então que diante desse aviso do anjo, verso 13, e de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus. E eles diziam, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Louvor e celebração no ato do nascimento de Jesus. Não só isso, mas olha só, o próprio Jesus dizendo, diante das pessoas que queriam mais sinais e mais sinais. Ele diz, verso 18, presta atenção, Mateus 11, 18. Pois veio João, que não comia nem bebia. E as pessoas dizem, ele tem demônio. Aí no verso 19, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo. E as pessoas dizem, eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Olha só o que Jesus está dizendo. Ele está falando de João Batista. E João Batista não comia, não bebia, era todo, né, cheio dos jejuns ali, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, vestia simples. Ele diz, e eu vim numa outra pegada, João tem os frutos dele e é visto nas suas obras. Ele diz, mas o Filho do Homem, falando dele mesmo, come, bebe. Jesus comia, e comia bastante. Bebia com os seus, celebrava com os seus. Andava, era magrinho, né? Provavelmente era magrinho, porque andava bastante. E Jesus era esse, olha, ele comia e bebia com as pessoas, inclusive com as pessoas que eram marginalizadas na sociedade. E o que as pessoas dizem dele? Eis aí um glutão, eis aí um beberrão.
Bom, para alguém ser chamado de glutão e beberrão, é porque aproveitava bem as festas, né? Nós vemos várias vezes Jesus em festa com os seus discípulos. Várias vezes Jesus comendo com os seus discípulos. A gente já falou sobre isso em outro momento. Jesus com seus discípulos comendo, depois da ressurreição, os discípulos chegam da pesca, encontram Jesus lá com uns peixinhos assados, vamos comer. Jesus ressurreto, chega, aparece, entra numa casa com portas fechadas, ninguém sabe o que aconteceu, as pessoas ficam ali admiradas, né? Tomé está ali, ele fala, olha, põe o dedo aqui, não é ferido, você falou que era só assim que você ia crer, põe o dedo aqui, sou eu mesmo, Tomé. E aí o que Jesus fala? O que tem para comer? Comia, bebia. Celebração. Jesus celebrou. E não só isso, mas Jesus também ensinou a celebração. Diz o texto, João 15:11, depois de Jesus falar sobre o seu ministério, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a descida do Espírito Santo, ele diz, tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Seja completa. Esse é o último sermão de Jesus para aquele povo, trazendo a eles tudo sobre seus últimos dias, mas dizendo que tudo isso é para que a alegria fosse completa. E a igreja continua, a igreja primitiva continua celebrando. Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Veja, celebração constante, diariamente. Não é que eles estavam diariamente nas casas e no templo. Não, diariamente eles celebravam. Como? No templo e nas casas. Então era uma celebração comunitária, com a grande comunidade, mas também com os pequenos grupos. E como é que eles faziam isso? Com comida. Tomavam as refeições juntos, mas também louvavam a Deus de maneira comunitária. Atos 20, versos 7 e 11. No primeiro dia da semana, um hábito dos cristãos se reunirem no domingo, no primeiro dia da semana, no dia em que Jesus ressuscitou. Então, no primeiro dia da semana, Paulo está contando, Lucas está contando de algo que aconteceu com ele enquanto estava com Paulo. Nós nos reunimos a fim de partir o pão. A ideia de partir o pão aqui não é mais refeição comum, tá? É ceia. Esse o pão é um pão específico, é assim que era denominado a ceia do Senhor. Então, se reuniram para partir o pão para a ceia, e Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Vocês lembram o que acontece aqui? Paulo está pregando lá em Troade, e ele está com os irmãos, era dia de culto, dia de celebração, e ele começa a pregar, aproveitou, vou pregar. E ele prega até meia-noite. Vocês acham que eu prego bastante? Vocês acham que eu falo demais? Imagina ficar ouvindo Paulo, até meia-noite. Diz que tinha um jovem lá chamado Eutico, lembra do Eutico? Que estava sentado na janela, ouvindo. Tinha luz para todo lado, mas ele estava sentado. E ele ficou cansado, e dormiu, e caiu da janela, e morreu. E o povo ficou desesperado, está morto! O que Paulo faz? Vai lá, ora por ele, o cara ressuscita. E o que Paulo faz? Verso 11, subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. E culto longo, hein? Mas quando aconteceu? No primeiro dia da semana. Os cristãos tinham uma prática comum na ceia, que era esse partir do pão, que era chamado de as festas de ágape, quando eles se reuniam para comer. E em algum momento dessas festas eles pegavam o pão, pegavam o cálice e celebravam a ceia do Senhor. E aí o último texto, 1 Coríntios 16, 2, Paulo mostra exatamente essa frequência que havia. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for aí. Por que eu escolhi esse texto? Para mostrar que na vida da igreja, a celebração dominical era contínua, acontecia sempre, ao ponto de que os irmãos da Judéia estavam passando por dificuldades financeiras, havia uma grande fome na Judéia. E aqui Paulo está falando com os irmãos de Corinto, que estavam lá no continente europeu, lá na Macedônia. E ele está então levantando donativos, tanto ali na região da Galácia, na Ásia, quanto na região da Macedônia, para levar para esses irmãos pobres em Jerusalém. E o que ele fala aqui? Gente, no primeiro dia da semana, vocês já estão se reunindo. Separa aquilo que vocês planejaram para levar para lá, para que eu não precise fazer coleta quando eu for aí. Está entendendo? Então, já era costume, os irmãos já celebravam. Então, no Antigo Testamento, a gente vê 7 festas. No Novo Testamento, a gente vê celebração todo domingo. Todo domingo.
nós somos chamados a comunitariamente nos celebrar, ou celebrar uns com os outros, né? E além disso, nos pequenos ajuntamentos, no churrascão, quando os irmãos me convidam para ir na casa, né? É difícil eu convidar, porque é muita gente para eu convidar, né? É mais fácil vocês convidarem um pastor do que o pastor convidar todo mundo. Mas vez ou outra a gente faz uma coisa, um juntão, né? Nossos almoços de confraternização, a nossa ida para a chácara, são momentos em que a gente faz comunhão e come. Ou nas nossas reuniões, nas reuniões das mulheres tem muita comida, né? Na reunião dos homens também tem comida, comida boa, mas a gente anda meio parado com as nossas reuniões, nas reuniões de pequeno grupo, né? Sempre tem uma coisinha para comer aqui e ali. Então, nos grandes ajuntamentos, nos pequenos ajuntamentos, que nós possamos viver essa prática da disciplina da celebração, tornando a vida mais leve, as disciplinas espirituais mais palatáveis e para que a gente possa manter a continuidade, né? Crendo que o Senhor é quem nos dá todas as dádivas, que nos abençoa e que tudo de bom, toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. E Ele é digno de toda honra, de toda celebração. Seja deitadinho lá na minha cama, de madrugada, dando glória a Deus no leito, seja quando nós nos reunimos em comunidade, de maneira pública, cantando uns com os outros, mesmo quando a gente não está afim. Que o Senhor nos ajude a perceber a celebração como uma disciplina e não só como algo que a gente tem que fazer quando está tudo bem.